Então eu disse: ouçam vocês que são chefes de Jacó, governantes do povo de Israel. Vocês deveriam conhecer a justiça. Vocês que odeiam o bem e amam o mal, que arrancam a pele do meu povo e a carne que envolve os seus ossos. Vocês que comem a carne do meu povo, arrancam a sua pele, despedaçam os seus ossos e os cortam como se fossem carnes para a panela, como carne no meio de um caldeirão. Um dia clamarão ao Senhor, mas Ele não lhes responderá. Naquele tempo, esconderá deles o rosto por causa do mal que praticam. Assim diz o Senhor, aos profetas que fazem o meu povo se desviar e que quando lhes dão o que mastigar proclamam paz, mas declaram guerra contra quem não lhes enche a boca. Por isso, a noite virá sobre vocês, noite sem visões, haverá trevas sem adivinhações. O sol se porá para os profetas, e sobre eles o dia se transformará em escuridão. Os videntes serão envergonhados, os adivinhos constrangidos. Todos cobrirão o rosto, porque não haverá resposta da parte de Deus. Mas, quanto a mim, estou cheio do poder do Espírito do Senhor, assim como de justiça e de força, para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Ouçam isso, vocês que são chefes da descendência de Jacó, governantes do povo de Israel, que detestam a justiça e pervertem tudo o que é justo, que constroem Sião com derramamento de sangue e Jerusalém com impiedade. Os seus líderes julgam sob suborno, os seus sacerdotes ensinam visando lucro, e os seus profetas adivinham em troca de prata. Ainda se apoiam no Senhor, dizendo: o Senhor está no meio de nós. Nenhuma desgraça nos sobrevirá. Por isso, por causa de vocês, Sião será arada como um campo. Jerusalém se tornará um amontoado de entulho, e o monte do templo um matagal. Amém. Pai, obrigado pela leitura desta palavra, esse texto tão forte, cheio de injustiça. E olhando para essa questão, nós pedimos ao Senhor que o Senhor venha agir em nossas vidas dentro da Tua justiça. Não nos aparte da Tua justiça e não nos deixe viver sem a Tua justiça. Em nome de Jesus, que os nossos lares estejam cheios da Tua justiça, que as nossas congregações estejam cheias da Tua justiça, que o nosso ambiente no qual estivermos esteja cheio da Tua justiça. Que em nome de Jesus o Senhor venha agir contra aqueles que não amam e nem praticam a sua justiça. Obrigado por este momento. Obrigado por este tempo. Ora ao Senhor agradecido, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Bom dia, meus irmãos. Graça e paz. Deus abençoe as vossas vidas, né? Você tem um dia abençoado do Senhor. Nós estamos aqui meditando no capítulo 3 de Miqueias. E nós lemos todo o capítulo, porque é um capítulo pequeno, ele tem 12 versos, né? Mas são tratadas duas questões. É tratado aqui uma questão em duas classes. Primeiro, a classe dos governantes, dos políticos que governavam aquela época era uma monarquia. Israel estava dividido em dois reinos, Reino do Norte, Reino do Sul, dois reis, um no Norte, um no Sul. E existiam sacerdotes que ensinavam as Escrituras, a palavra de Deus até então, que era praticamente os 5 primeiros livros da Bíblia que formavam a Torá. Provavelmente ali já havia alguns salmos escritos e assim por diante. Esses sacerdotes ensinavam, e existiam os profetas,
Alguns só tinham este cargo de profeta, que eram chamados por Deus para profetizar. No caso de Miqueias, ele é um profeta, mas ele era também uma pessoa comum, não tinha um currículo de ser um profeta, por exemplo, como Isaías era, né? Que é um contemporâneo a ele. Então, nós vemos aqui que o Senhor está usando este profeta para tratar uma questão que estava sendo recorrente na vida dos governantes e na vida também do clero ou daqueles que faziam a representação religiosa. E qual era esta situação? Injustiça. O texto vai dizer para nós que tanto os governantes como os profetas e sacerdotes, eles não amavam a justiça de Deus, não cumpriam com a justiça de Deus e não eram justos com o povo. No caso dos governantes, aqui é feito um sentido figurado, que eles retiravam a pele do povo, retiravam a carne do povo, é como se eles cortassem os ossos do povo, jogassem tudo num caldeirão para fazer a sua comida. Em termos dos sacerdotes e dos profetas, diz que eles só profetizavam ou só ensinavam quando eles tinham algum benefício. Mas, bem resumido, é isso que está acontecendo aqui. Mas, meus irmãos, que coisa muito interessante, que parece que esse profeta ele está falando para os nossos dias, né? Parece que o que Deus está usando o profeta Miqueias aqui para combater uma desigualdade, uma injustiça, está acontecendo nos nossos dias. Quantos casos de escândalos que nós vemos aí relacionado com pessoas religiosas, líderes religiosos, sejam eles, falando só no contexto do cristianismo, sejam eles padres, ou sejam eles pastores, em um contexto geral, sendo sacerdotes ou também aqueles que se intitulam profetas de Deus neste tempo. Quantos escândalos, quantas pessoas que estão usando o nome de Deus para benefício próprio, para enriquecimento, e não que Deus não possa enriquecer, mas eles não estão vivendo a justiça de Deus, estão vivendo injustiças, cometendo injustiças contra pessoas para ter essas questões. E quantos governantes que estão aí usufruindo do poder para si mesmo, usufruindo do poder para se manter no poder. Quanto está acontecendo, quanta corrupção, né? Isso tudo são coisas injustas. E o texto é bem claro em dizer para nós que um dia essas pessoas clamarão ao Senhor e o Senhor não voltará o seu rosto para eles. O Senhor não ouvirá a sua voz. O Senhor dirá: eu não vos conheço, mas eu fiz em teu nome. O Senhor vai dizer: mas eu não te conheço. Aparte-se de mim. Isso é mostrado aqui e no final é mostrado para nós que todas essas injustiças elas vão trazer consequências. Consequências, por exemplo, no governo. O povo fica pobre, o povo não tem condições de ter uma qualidade de vida porque o governo é injusto. Olhando na circunstância religiosa, os templos se perdem, a comunhão não existe e o nome de Deus é desonrado. É como se o local onde Deus habita fosse deixado em ruínas e não houvesse mais a presença do culto naquele local. Como naquele caso do templo, no nosso caso pode ser as nossas vidas. Isso é muito importante, nós termos esta noção de justiça e viver essa noção de justiça. O profeta diz que ele tinha o Espírito do Senhor. E não somente o Espírito do Senhor, mas ele tinha a justiça do Senhor na sua vida e a força do Senhor na sua vida. Se você crê no Senhor Jesus Cristo,
Leve em consideração isso. Viver com o Espírito do Senhor agindo em ti. Viver com a justiça do Senhor manifestando em você para o próximo. E também viver a força do Senhor no seu dia a dia. Que Deus lhe abençoe e você tenha um dia abençoado. Um abraço fraterno para todos vocês. Vocês fiquem com Deus. No nome de Jesus Cristo.